Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um vídeo aqui no canal falando e mostrando o processo de pintura de personagem. Eu espero que gostem do vídeo, se puderem deixem um gostei e inscreva-se também no canal para não perder outras novidades que vierem por aqui. Bom, sempre que eu começo e inicio um trabalho ou alguma ilustração, eu separo um tempo para fazer procura de referências que vão ser importantes para eu iniciar até a parte do desenho da minha arte. E eu separo e junto essas imagens que eu pego e coloco tudo isso em um programa. E esse programa é chamado PureRefer. Para quem não conhece, o PureRefer é um programa de referências propriamente, onde você pode estar organizando as imagens, colocando elas em um plano aqui dentro desse programazinho. E como vocês podem ver, as imagens que eu selecionei aqui, você pode estar organizando elas e clicando para ver o tamanho real delas também aqui. E o legal desse programa é que você pode estar colocando ele em diversas áreas na tela do seu computador, isso até em cima de programas. O que é legal do PureRefer é que, por exemplo, você pode usar ele aqui no Photoshop e pode travar ele aqui, que ele não tem, ou seja, você pode estar fazendo desenho ou qualquer coisa e sem estar a imagem empatando aqui o seu processo no trabalho aqui. E o legal também é que independente de onde você coloca isso na tela do computador, mesmo você abrindo abas e fechando programas aqui, não vai estar empatando ou fechando também a aba das referências. E eu recomendo para quem tem dificuldade de usar essas referências e onde colocar isso na tela do computador, é um ótimo programa. Para quem tem interesse, o link está na descrição do vídeo para baixar e ele é de graça. Como vocês podem ver, eu já tenho minhas referências aqui selecionadas. Busquei um tempozinho para buscar imagens, especificamente imagens que vão ser importantes para o início do processo de trabalho, principalmente quando a gente fala para começar o desenho em si. Então aqui, a primeira coisa que eu busco quando eu quero começar o desenho, claro, do personagem, é referências de pose, ou seja, como que esse personagem vai estar posando ali na minha imagem, da minha arte. Não que especificamente isso se engloba como algo de fotografia, tipo posar para fotografia, é bem diferente. Mas, por exemplo, eu achei aqui essa referência, que vai ser a minha principal base aqui para construir a personagem. E as outras referências aqui eu busco são relacionadas, por exemplo, ao estilo de roupa que ela vai estar usando. Então, eu peguei duas imagens aqui que eu achei interessante para a criação da roupa dela, como também os detalhes que vão estar compondo essa roupa, esse vestuário dela, tá? Outra coisa que é interessante quando a gente busca personagens é que você tem que pensar a sua característica, a característica visual. O que quer dizer? Eu pensei, a primeira ideia que eu tive da personagem foi um elemento que ela seria ligada ao gelo. Então eu busquei coisas que são ligadas ao gelo para criar essa atmosfera. Então eu peguei algumas artes que também achei interessante e bonito até, como essa aqui essa referência aqui dessa personagem, que é a Lissandra, do League of Legends. E essas outras duas artes desse artista, chamado Juan Gia, como referência de inspiração, porque eu gostei da atmosfera e o jeito da luz que está sendo composto aqui na nossa imagem. Outras referências que eu busco também para compor aqui meu quadro uma referência de rosto, imagem de rosto, e como na minha arte vai ter a presença de uma espada, e como vocês podem ver, o primeiro rabisco que eu fiz aqui é uma espada grande. Então a ideia é que essa espada ela esteja congelada, fincada em uma pedra, tipo congelada mesmo. E basicamente essa personagem ela tá segurando sua espada como se tivesse o desejo ou uma sensação de que tivesse encontrado aquele objeto e ela vai retirar esse objeto daquele local. Basicamente, esse seria um storytelling dessa arte por si. E eu peguei duas imagens aqui também, que
eu achei legal o jeito e o sentimento em relação ao visual e a textura, que eu queria abordar um pouco também nessa personagem, que é essas duas artes aqui, do concept art do Dark Souls 3, né? Então, eu acho que a minha personagem, ela tem uma vibe mais com essa cara da personagem aqui, dessa e essa juntas, tá? Então, explicando em geral, essas são as minhas referências e o que eu busquei nelas pra gente começar aqui a primeira parte, que é o desenho. Vou escolher um pincel aqui. Eu gosto de usar esse pincel específico pra fazer um desenho. Ele parece um lápis. Queria ressaltar também que no link da descrição desse vídeo tem o link dos meus pincéis, os pincéis que eu vou usar aqui na minha prática e os pincéis normalmente que eu uso. Então, é só clicar no link aqui embaixo e você poderá estar baixando eles. Então, a primeira coisa que eu vou começar a fazer é o desenho aqui da personagem, não muito definido, então eu só vou colocar, por exemplo, o vestido e alguns detalhes aqui para fazer conjunto da personagem, e por fim eu faço uma line art bem mais definida e bem mais desenhada, vamos dizer, por assim dizer, tá? E isso tudo tentando pegar a base das minhas referências que eu usei aqui. Pronto, fiz aqui o primeiro esboço aqui da personagem. Coloquei os principais elementos que vão ter aqui nela, na cena, como a parte da espada e o jeito que vai ser a roupa dela. E agora o próximo passo que eu vou fazer é um pouco mais do desenho, ou seja, a line art final, para ficar com os detalhes bem mais certinhos, para a gente partir logo para a pintura. Então, eu vou vir aqui, diminuir a opacidade da minha camada que eu vou fazer o desenho. E na outra camada que eu vou criar por cima, vai ser a camada onde eu vou fazer o desenho principal. É sempre bacana a gente variar nas referências, pois estimula a ter mais criatividade. E quando se trata de personagem, por vezes a gente imagina, como eu tinha falado, alguma storytelling relacionada a essa imagem, que é basicamente contar a sua história em uma imagem, ou em uma ilustração dentro até de uma fotografia. E para ser bem sincera, quando eu faço algo pessoal, um trabalho sem ser comissão ou algo do tipo, eu sempre imagino primeiro uma emoção, uma inspiração visual, seja ela meio atmosférica, isso bem de início do trabalho ou do desenho, eu falo, do que a parte visual e prática dela. Então, por exemplo,
eu penso em algo em específico, como a sensação do que eu quero transmitir da arte, é claro, isso na parte de inspiração. Com essa personagem, eu pensei, como eu tinha falado, em algo de fantasia, algo frio, que trazesse alguma atmosfera mais um pouco mais sombria ao mesmo tempo. Então, a busca das referências já foi guiando nesse caminho, e ao longo do processo de pintura, como vocês podem ver, eu busco arrumar um pouco das cores dessa atmosfera. Nesse processo em específico dessa personagem, eu fiz um pouco diferente do outro vídeo que eu tinha feito já aqui no canal, sobre o processo de criação de personagem. E nesse eu tive um pouco mais de liberdade de explorar mais a base de cores. Já tinham feito a pergunta sobre as bases de cores, como a gente pode estar escolhendo essa base de cores. E eu sempre esclareço, sempre coloco em pauta que sim, procure bastante referências. Separa 1 hora do seu tempo antes de começar um trabalho a buscar referências. Tenta o que você quer pintar, o que você quer montar, qual personagem, pensando nessa linha. E ao pensar e responder essas perguntas que você ao mesmo tempo vai fazer por você mesmo, vai te ajudar a você seguir uma linha dentro do processo. Então, nessa personagem específica, eu pensei em algo, por exemplo, ela vai ser uma personagem, e o elemento principal da personagem é o gelo. Então, tudo que tem a ver com gelo, a sensação do gelo, seja ela física ou emocional nisso, né? Porque o elemento gelo, ele já dá aquela sensação de frio. E quando a gente pensa em algum frio, a gente pensa em cores frias ao mesmo tempo, relacionadas às temperaturas de cores. E as cores frias e a paleta do azul. Basicamente, a azul é minha cor preferida, então foi bem mais fácil eu de montar alguma paleta desse tipo. E especificamente nessa arte, a gente pode às vezes perceber também um pouco da presença meio monocromática da cor, mas que não é monocromático, mas sim eu posso dizer que essa é uma paleta mais análoga. É aquela parte da teoria das cores que eu tinha feito no outro vídeo aqui no canal. Depois, pra quem quiser, pode dar uma olhada lá. Eu falo um pouco dessas combinações de cores. Então, especificamente nessa, eu gostei de estar trabalhando essa parte dessas cores. Outra coisa também que eu queria falar sobre cores, mais relacionada à pintura, é a questão de valores. Valores é muito importante, principalmente para as pessoas que têm muita dificuldade em cor. Às vezes a gente pode pensar que a gente tem dificuldade em cor, mas na verdade o que a gente tem dificuldade é em valores. Então não adianta você pegar uma paleta de cor ou várias cores, você tenta combinar e você acha e olha ali, não sei, acho que não fica muito legal. Mas que no fundo, na verdade, as cores ali, o problema não vai ser as cores, mas sim os valores. Provavelmente você pode ter pegado uma paleta de cores, por exemplo, vermelho com verde ou laranja com azul, e você tenta fazer essas combinações. E mesmo dentro disso, no processo de pintura, você vê que isso não tá legal. Por outro lado, às vezes pode não tá legal por causa da parte de valores. É bem interessante a gente arrumar e prestar bastante atenção a isso dentro da pintura, porque valores e shapes são duas coisas importantíssimas e básicas dentro da pintura digital. Pintura em geral que eu falo. Então, essas duas coisas, quando você consegue entender elas e colocar isso no seu trabalho, são duas coisas que vão fazer seu trabalho evoluir de uma forma muito mais rápida e muito mais consistente. Então, nessa etapa aqui do desenho, eu me atentei mais a pintar com shapes, ou seja, me atentar às formas que a sombra e a luz estão sendo desenvolvidas no processo. E não só isso, como a pintura em si, principalmente de personagem, essa personagem ela tem várias texturas ali compostas dela. Isso desde da parte da pele, do cabelo e das características como o gelo. Então, texturas elas vão ser diferenciais, isso na parte dos valores. Então, por exemplo, eu escolhi referências que me ajudam a ter uma ponte de caminho entre essas dúvidas, sabe? Então, aqui estou pintando o rosto
dessa personagem e usando realmente a minha referência ali de base como guia. Eu tô olhando os shapes que compõem esse rosto e ao mesmo tempo prestando atenção na anatomia dela e no rosto, como vocês podem ver. Então, a parte ali do nariz, que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, que acho que todo mundo tem, que é pintar nariz, ainda mais ele em ângulos diferentes. Então, usando ali a minha imagem ali de guia, me facilitou bastante isso na pintura. E ao mesmo tempo se atentar a essa parte dos shapes. Quando eu falo shapes, quer dizer formas, tá? E essas formas, elas vão ser variadas de acordo com valores. Então, às vezes, não é interessante a gente pensar em valores como toda uma escala do branco ao preto, ou seja, toda a escala de cinza. A gente pode trabalhar com valores ilimitados, mas que eles trazem tanto contraste entre sombra e luz e que elas delimitam a figura por si só. Então, por exemplo, ali no rosto dela eu posso separar cerca de 3 ou 4 valores ali. Então, e esses 3 valores ou 4, eles já completam toda a minha imagem ali do que realmente eu quero transmitir. Digamos que a parte mais chata não, mas um pouco mais demorada dessa pintura foi realmente espadas. Pra falar a verdade, eu não costumo fazer muitas espadas, principalmente espadas com design todo já pensado. Então esse processo foi até interessante porque demorou um pouco, mas ao mesmo tempo eu tive que mudar um pouco o design dessa espada, principalmente ali no cabo, porque acho que não estava casando muito bem ali a parte do cabo com a espada. Então eu tive que olhar bem essa referência e juntar essas referências para criar uma ideia interessante. E que ao mesmo tempo esse design não fosse tanto sujo, mas tipo limpo, e que de longe você olhasse o cabo da espada e entendesse realmente do que tá ali desenhado, sabem? Então foi nesse ponto dessa pintura que eu demorei um pouco, mas que foi algo de aprendizado em questão de design. Outra coisa que eu achei legal foi a parte de misturar e trabalhar texturas, principalmente com o gelo. Então, especificamente nessa pintura, vocês podem ver que o gelo, ele casa bem como se fosse aquele gelo misturado com água. Então eu peguei a cor do azul saturado junto com uma cor mais insaturada, dando a parte escura das sombras. Isso eu peguei bastante referências ao tipo de gelo ali, a referência ali da Lissandra, como vocês podem estar vendo. Aliás, é uma das minhas personagens que, em relação ao design, que eu acho tão bacana e interessante. Principalmente o jeito... Pra quem já jogou League of Legends, mas conhece o personagem, sabe como que ela se movimenta no jogo e tem toda a sua história. Então é uma personagem muito intrigante e, claro, eu me inspirei um pouco nessa vibe pra criar essa personagem específica. E outra coisa também que me inspirei bastante e me ajudou foi a parte ali da espada, como vocês podem ver, que tem um pouco de detalhezinhos. Peguei um pouco de referências as texturas do metal e de ornamentos na arte do Dark Souls 3, no concept que eu tinha pegado. É a outra coisa que eu acho incrível, um pouco desse design do Dark Souls, que são essas coisas juntas e sujas, que ao mesmo tempo cria algo interessante pro concept. E como vocês podem estar vendo também, um pouco duas artes desse artista, que é um dos artistas que me inspirou bastante, que é absurdamente perfeito o trabalho dele, que é do Huang Jia, um artista chinês. E eu peguei essas duas artes em específico. A primeira arte, que é do rosto, porque realmente eu adoro o aspecto, a atmosfera que essa arte dessa menina traz, principalmente o jeito do cabelo dela e o rosto também dela e tudo. Então peguei um pouco de referência para criar a parte na questão da pintura. Como também a outra arte, eu inspirei na atmosfera do fundo, ali da neve, com um fundo bem escuro, como fosse algo de noite, assim, para fazer ali a parte do background da arte.
E sempre nas finalizações dos meus trabalhos, eu trabalho bastante, tento trabalhar o acabamento da arte, que é eu colocando alguns highlights e arrumando algumas texturas que compõem ali a parte do vestido da personagem. Vocês podem estar vendo. E nesses momentos finais da arte, eu sempre dou uma arrumada na questão da atmosfera, como eu tinha falado, da luz e sombra. Então eu reforço um pouco usando o gradiente ali de baixo para cima e coloquei um aspecto de neve caindo no fundo, como vocês podem ver. O vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado de alguma outra forma nessa questão do processo de pintura, principalmente de personagem. Deixe aqui também nos comentários sugestões de temas para próximos vídeos que eu posso estar fazendo, seja em relação à pintura digital, dicas sobre o desenho ou até em questão ao meu trabalho. Não deixe de se inscrever também no canal e deixe seu like, então até a próxima.